Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, nos encontramos mais uma vez aqui no nosso Teós, Viva de Coriésio, Percor, Maria, nesse dia 8 de agosto, é dia de São Domingo de Gusmão, São Domingos, fundador aí da Ordem dos Dominicanos. E o que mais me encanta aqui, né, em São Domingos, duas coisas que eu gosto muito de São Domingos. Quando eu li a história de São Domingos lá no livro do Daniel Hupes, que é aquela coletânea, que é aquela coleção de 10 volumes, né, sobre a história da igreja, lá Daniel Hupes conta a confissão última de São Domingos, né? São Domingos, no seu leito de morte, ele faz uma confissão assim que para um religioso, para um fundador, né, podia ser aqui um escândalo, né, mas ele, sem pudor nenhum, sem autoimagem nenhum, diante dos seus confrades dominicanos, ele simplesmente faz uma confissão pública e ele diz o seguinte: eu gostaria de pedir perdão, porque quando eu estava atendendo, né, as pessoas, quando eu estava atendendo principalmente as mulheres, eu dava mais atenção às mulheres bonitas e gastava mais tempo com elas. Parece ser uma coisa boba, parece uma coisa muito boba, mas isso é coisa de santo. Dá para você perceber que a tolerância com o pecado, ele não tinha nenhuma tolerância com o pecado. E ali então poderia até ser um pecado venial, vamos dizer assim, né? E isso causava. Então dá para você ver a sensibilidade de São Domingos diante de situações da vida, rotineiras da vida, que a gente percebe que às vezes nós estamos acostumados, porque todo mundo faz, então a gente se acostuma muito. Mas essa passagem, eu lembro também da palavra de Deus, quando o Senhor fala, olha, se você olhar para alguma mulher com o sentido de querer possuí-la, você já está cometendo adultério com ela no seu coração. O santo levava isso a sério. É a gente que não leva a sério, e aí a gente ri, a gente acha que é uma confissão boba, mas para ele não. Porque tudo para ele, todo o jogo de ganhar a eternidade para São Domingos, ele jogava. E se no coração dele estava ali essa confissão pública, e ele fez essa confissão pública. O que mais eu escuto muitas vezes as pessoas dizendo que vão ao confessionário, confessam certos pecados e o padre simplesmente diz: isso aqui não é pecado não. Isso aqui não é pecado não, bobagem, isso aqui não é pecado não. Isso é um desserviço muito grande para a fé das pessoas, para a fé dos leigos. E quando você vê a história de São Domingos aqui de Gusmão, a sensibilidade de uma confissão pública, dele confessar algo que para o povo é tão banal, mas para ele não era banal, você vê claramente que é isso. Hoje, também, eu me lembro de uma história que até os meus amigos dominicanos me contaram, sobre a luta de São Domingos, uma noite toda que ele lutou contra o demônio. O demônio atentava São Domingos de Gusmão muito, né? Pela sensibilidade, pela santidade desse santo, o demônio chegava ali e fazia um arraso com ele, tentava ele, e ele lutou uma noite toda contra o demônio. Por quê? Porque ele tinha uma sensibilidade nas pequenas coisas. Hoje no Evangelho, o Evangelho aqui de Mateus, capítulo 17, versículo de 22 a 27, conta aquela
história do imposto do templo, que Jesus pede para Pedro lançar o anzol ao mar, abrir a boca de um peixe, pegar lá uma moeda, né? Abre a boca do primeiro peixe que tu pescares, ali encontrarás uma moeda, pega então a moeda, vai entregá-la a eles, por mim e por ti. Santo não, né? Orígenes, ele não era santo. Orígenes, citado por São Tomás de Aquino, diz que Jesus fez isso para dar o exemplo para que nós que estamos no caminho da perfeição não escandalizemos os homens dessa geração. Pague os seus impostos. Pague o que essa geração pede. Pague tudo que ela pede. Isso também é uma sensibilidade espiritual. Não adianta nada você viver nesse mundo e você não cumprir com seus deveres cívicos. Não adianta nada você aqui rezar o rosário, comungar todos os dias, você não cumpre os seus deveres de cidadão, o seu dever cívico, você não paga os seus impostos, você burla, você maqueia, você tira isso de cabeça, meu Deus do céu! Que santo, que sensibilidade é essa que você vai ter? Você vê uma confissão de São Domingos de Gusmão hoje, que ele não negligenciou um olhar mais aguçado para uma mulher bonita. O que diria então das outras coisas que nós temos que cumprir? A gente não leva as coisas muito a sério, né? Esse que é o grande problema. Se a gente levasse as coisas mais a sério, acho que seria de bom tamanho, ou seria muito para a nossa santidade, um crescimento espiritual. Por isso que hoje Jesus pede, vai lá, pega a moeda na boca do peixe, paga para mim e paga para você, para a gente não ficar devendo nada nessa terra. Santo Domingos não queria dever nada, fez uma confissão pública, até de um olhar percebido. Pela intercessão de São Chabel de Mangluf, São Padre Pio de Peltrautina, Santa Teresinha do Menino Jesus e hoje São Domingo de Gusmão, Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo, Deus sobre vós, convosco permaneça para sempre. Amém.